Os gregos se posicionaram, tudo isso para defender uma ilha que a maioria do mundo associa com férias e praias, que é a ilha de Chipre. E ao mesmo tempo, um míssil iraniano foi lançado em direção à Turquia. O alvo era a base americana de Incirlik. Se você não sabe o que é lá que os Estados Unidos guardam aproximadamente 50 ogivas nucleares. B-61 seria esse o nome. Parte do arsenal compartilhado da OTAN em solo turco. O míssil foi interceptado em espaço aéreo sírio antes de cruzar a fronteira. O Irã publicou nota oficial negando tudo. A Turquia respondeu com os dados de rastreamento. Nega à vontade, os dados não mentem. A Turquia continua negando esses dados. Não é a primeira vez que um ataque é direcionado à Turquia. Eles continuam negando que foram atacados. E tem um detalhe nessa história que quase ninguém está notando. O Irã pediu desculpas para a Turquia, publicou nota de respeito à soberania turca. Não pediu desculpas para a Arábia Saudita, nem para o Catar, nem para o Azerbaijão, que teve drone explodindo no aeroporto civil, e muito menos para os Emirados Árabes. Então por que só a Turquia? Porque a Turquia é membro da OTAN. Atacar a Turquia aciona o artigo 5. Um ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos. É um tratado como ataque a todos os 32 membros da aliança, ou seja, é um ataque direto a toda a OTAN. Então eles vão negar isso e vão pedir desculpa para a Turquia. O Irã tem medo da OTAN, dos árabes do Golfo ele não tem, mas da OTAN ele tem. Então, guarda isso porque isso vai aparecer de novo no final dessa análise aqui. E no Catar, isso aqui foi publicado pela CNN e também merece atenção, mas acho que eu já falei isso aqui numa live anterior, mas vou repetir mais uma vez. Na segunda-feira de manhã, o Irã enviou 2 caças S-124 em direção à base americana de Al Udeida. 10 mil soldados americanos estavam naquele momento nessa base, voando a 80 pés de altitude, rente ao chão, para escapar do radar. 2 minutos do alvo, o Catar disparou, mandou 2 caças F-15, um combate aéreo real aconteceu e os 2 Su-24 foram derrubados. Mas o que importa aqui não é o resultado, é a intenção. O Irã tentou matar americanos no Catar, a 2 minutos do alvo. Já cobri esses detalhes desse episódio antes e o que importa agora é o padrão. Azerbaijão, Chipre, Turquia, Catar, Arábia Saudita, o Irã está atirando em todo mundo que está na periferia dessa guerra. E isso tem uma razão que eu já vou explicar para vocês nesse vídeo. Deixa eu te dar uma imagem antes dos números. Há cidades no Irã hoje onde a polícia está andando de moto sem placa, em roupas civis, com medo da própria população. Pensa só nisso. O regime que por décadas usou a polícia para oprimir, prender e torturar, essa mesma polícia agora se esconde, tira o uniforme, remove a identificação, ou seja, fica invisível nas ruas. Presta bem atenção nisso. E o que está aparecendo agora não é um quadro de um regime que está resistindo com força, é o quadro de um regime que está perdendo o controle por dentro enquanto tenta manter a aparência por fora. Os fatos das últimas horas. 30 delegacias de polícia foram atingidas em 40 minutos, segundo fontes dentro do Irã. A base de mísseis de Kermanshah foi apagada do mapa. Imagens de satélites confirmam onde havia instalações militares, agora há crateras. O estádio Ismail, em Teherã, usado como base pela Guarda Revolucionária, também foi atingido. Centenas de combates confirmados dentro no momento do ataque. Dentro, a 5ª base da inteligência na rua Zanjan, em Teherã, o quartel-general na província de Lorestan, instalações subterrâneas ao sul de Teherã, todos atingidos e destruídos. E tem algo que revela o estado interno do regime. 3 membros da Assembleia de Especialistas, aqueles que ainda estão vivos, o órgão responsável por eleger o próximo líder supremo, morreram em consequência do ataque dos 2 dias atrás em Qum. Agora, quantos mais sobram desses membros da Assembleia de Especialistas, né? Quantos mais ainda tem? Lentamente eles vão confirmando quem já não está entre nós aqui nesse mundo. E hoje eles confirmaram, somente hoje, as mortes. E 8 membros dessa mesma Assembleia anunciaram que vão boicotar a reunião de emergência para escolher o sucessor de Khamenei em protesto contra a pressão da Guarda Revolucionária para eleger o filho de Khamenei. Então a informação de antes de que ele teria sido nomeado líder ainda não está confirmado. Essa equipe de especialistas ainda, a Assembleia de Especialistas ainda não escolheu ele como líder. O regime está dividido por dentro no momento em que mais precisa de unidade. Tem uma imagem
Vocês lembram da imagem lá que ficou na cabeça de todo mundo aqui? 130 marinheiros iranianos que estavam na Índia há alguns dias, participando de exercícios navais, desfilando em cerimônia militar internacional, sendo fotografados com orgulho do seu país. Esses mesmos marinheiros estavam a bordo daquela fragata lá, a Dena, quando ela foi afundada por torpedo americano no Oceano Índico, a 2.000 milhas das costas do Irã. Era isso que eles estavam fazendo por lá. Alguns falaram que eles estavam fugindo, na verdade eles estavam participando de um evento lá naquela região e já estavam voltando em direção ao Irã. O chanceler iraniano reagiu com fúria, dizendo que os Estados Unidos cometeram um crime em águas internacionais e vão se arrepender do precedente. Talvez, mas a fragata já era e não volta mais, e muito menos esses marinheiros. E aí vem um quadro completo da marinha iraniana hoje. Todos os submarinos, de acordo com as informações, iranianos foram destruídos ou neutralizados. Todas as corvetes afundadas ou destruídas. Bandar Abbas, o porto mais importante do Irã, a principal base naval do país, está em chamas. Fumaça negra densa sobre o complexo. O CENTCOM americano confirmou hoje de manhã, sem rodeios, o esforço para eliminar a capacidade de lançamento de mísseis móveis do regime continua. Estamos encontrando e destruindo essas ameaças com precisão letal. O que sobrou da marinha iraniana, segundo informações de inteligência, são lanchas rápidas de ataque especializadas em atacar petroleiros lá no Estreito de Hormuz. Agora pensa numa marinha que tinha submarinos, corvetas, fragatas e agora tem somente lanchas. E quando as bases navais forem completamente destruídas, essas lanchas não vão ter onde se abrigar. Em 6 dias, o Irã perdeu sua capacidade naval praticamente por completo. Isso não se constrói em meses, isso leva anos. E agora vamos falar aqui sobre o Líbano. O Líbano, gente. Só um segundo. Agora o Líbano, vamos falar aqui sobre o Líbano. E aqui tem algo que eu nunca vi em toda a história recente daquele país. O presidente libanês, o Joseph Aoun, tirou o terno, colocou o uniforme militar, tá? Esse vídeo já é público, tá na internet, e declarou que o Hezbollah é um fora da lei. É um confronto militar, pela primeira vez da história do Líbano, aberto, explícito e sem diplomacia. Por décadas, o Hezbollah operou no Líbano como um Estado dentro do Estado, com um arsenal próprio, território próprio, tribunais próprios, economia própria. Nenhum presidente libanês teve coragem ou condições de enfrentar isso abertamente. Hoje, um presidente libanês colocou o uniforme e disse: chega, acabou. Israel está aproveitando cada hora disso. O exército israelense atacou centros de comando do Hezbollah em Beirute, incluindo o centro de comando da unidade aérea. Aérea não quer dizer que eles têm aviões. Uma vez eu falei aqui unidade aérea, todo mundo falou, mas o Hezbollah não tem aviões. Não são os aviões, gente. É toda aquela unidade que é responsável pelos mísseis, foguetes e drones do Hezbollah. É considerado uma unidade aérea. Com avisos prévios, infelizmente, com munição de precisão e com vigilância constante. Essa história do aviso prévio, isso tem que acabar, já chega. No Hamas, o Bixan do Hamas, no campo de refugiados no norte do Líbano. O Hamas também tem um campo de refugiados no norte do Líbano, fica ali no meio, entre Hezbollah, tem uma área que só é do Hamas e da Jihad Islâmica. O Hassan Nasrallah foi eliminado também hoje, em uma operação cirúrgica da Força Aérea Israelense. E no Iraque, Abu Hassan al-Farij, comandante de operações do Kataib Hezbollah, descrito como o grande comandante jihadista, foi eliminado num ataque a seu veículo na província de Babel. Mas dentro do exército israelense a avaliação é clara e eu preciso que você ouça isso. O Hezbollah ainda não usou sua capacidade total. O que vimos até agora é uma fração do arsenal que eles ainda possuem. Nos próximos dias, especialmente nesse fim de semana, a tendência é escalar massivamente. O Hezbollah sabe que se o Irã cair, eles caem juntos. Quando um aliado está se afogando, você mergulha com ele ou nada sozinho. O Hezbollah escolheu mergulhar. É isso que vai acontecer neste final de semana. Enquanto tudo isso estava acontecendo no Oriente Médio, na Europa, algo silencioso e muito importante estava se movendo. A França autorizou o uso de suas bases militares no Oriente Médio pelos americanos para operações no Irã. Primeira vez, a França